não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Importância filosófica direta, de vez que a distinção entre o ser humano e os outros animais, vamos dizer, é a base de toda e qualquer concepção antropológica que nós possamos ter. A própria concepção do que é a humanidade, do que somos nós mesmos, depende disto. Quer dizer, nós não temos acesso, vamos dizer, não temos acesso a uma percepção direta do que seja a humanidade, e nós só podemos criar um conceito por meio comparativo. Como a convivência do homem com os animais é uma constante da história humana, esse contraste saltou aos olhos desde os primeiros dias. E se nós observarmos, por exemplo, os processos de caça usados pelos homens e por outros animais, você já repara uma diferença, uma mudança de nível absolutamente extraordinária. Quer dizer, os homens, quando vão caçar, eles começam por tentar ter uma visão mais ou menos completa do terreno, um conhecimento longamente acumulado e transmitido de geração em geração sobre o comportamento da espécie a ser caçada. Então, hoje, por exemplo, você tem todos os códigos decifrados para saber se um leão ou um rinoceronte vai atacar você ou se ele não vai fazer nada. Tá certo? Você tem mapeado quais são as áreas onde você deve atirar para matar o leão no primeiro tiro e assim por diante. Bem, o leão não tem nada disso, e não obstante ele caça, inclusive caça seres humanos. Tá certo? E uma das coisas que já foi observada, com relação sobretudo duas espécies são notáveis por fazer isso, que são os leões e os búfalos. E quando você está seguindo a trilha de um leão ou de um búfalo, ele normalmente dá a volta e ataca você pelas costas, de maneira que você pensa que você é o caçador, mas você a essa altura já virou a caça sem saber. Não é isso? Quais seriam os processos mentais pelos quais o leão faz isso? E qual é a semelhança e diferença deles em relação aos processos mentais usados por um caçador humano, mesmo rudimentar? Para investigar essa diferença, você vê que o Roger Scruton, naquele livrinho que eu mencionei, Animal Rights and Wrongs, ele vai tentando pegar pequenas diferenças uma por uma, tá certo? E construir um conceito baseado sobretudo na ideia da intencionalidade. Quer dizer, o conhecimento humano tem aquele famoso traço que Russell destacava, quer dizer, a intencionalidade, a referência a algo, a um objeto. E, dizia ele, nós só reconhecemos como portadores de alguma consciência os animais que têm intencionalidade, os que não têm, então nós excluímos, por exemplo, excluímos as baratas, as formigas, etc., mas incluímos, por exemplo, os leões, os búfalos, até rinocerontes, né? Baseado na suposição de que existe neles a intencionalidade. Mas, quando eu li essas coisas, eu pensei o seguinte, será que a boa e velha teoria, em parte aristotélica, em parte tomista, do julgamento, do juízo, poderia nos ajudar, poderia esclarecer alguma coisa quanto a este ponto? E agora estou firmemente convicto de que sim. Tanto Aristóteles quanto Santo Tomás acreditam firmemente na premissa de que todo conhecimento começa pelos sentidos. Se vocês procurarem manuais elementares de filosofia tomista, como por exemplo o do Jacques Maritain, Lógica Menor, eu me lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez, ele dava a noção do que ele chamava simples apreensão. Então a simples apreensão é a simples notícia
que o aparato cognitivo humano toma de alguma coisa, prossegue ele sem nada afirmar nem julgar. Então, nesse sentido, a simples apreensão, ela não contém em si nem verdade nem erro. Ela é simples, vamos dizer, um simples ato de percepção, né, no qual você toma ciência de um objeto, mas ainda não pensou nada a respeito dele. Se você não pensou, nem nada afirmou, nem julgou, você nem mesmo distinguiu se o objeto é verdadeiro ou fictício, se ele é, vamos dizer, uma presença efetiva ou apenas uma impressão, então nada foi julgado, nada foi afirmado, então aí não pode haver nem veracidade nem erro. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso eu fiquei muito revoltado, porque eu disse, a simples possibilidade de ser uma impressão falsa ou de ser a impressão de um objeto efetivamente presente, já implica a noção de veracidade. E foi, eu me lembro até que eu tomei umas notas, né? E eu achei que aquilo era expressão cabal da filosofia atomista quanto a esse ponto. Mas não era, porque depois, muitos anos depois, o padre Stanislau Laduzans deu algumas explicações a isso, baseadas no livro de Pedro Renan, A Teoria do Julgamento Teoria do Juízo segundo Santo Tomás de Aquino. E tudo que eu conhecia deste livro era através das referências do padre Laduzans. Só agora que eu consegui uma cópia deste livro, né, neste paraíso do comprador de livros que é os Estados Unidos. Então, evidentemente as explicações do padre Laduzans são muito exatas, mas você lê a coisa diretamente na fonte é outra coisa. Então, Renan ali explica o seguinte, que Santo Tomás... Renan explica que Santo Tomás já havia retificado essa teoria da simples apreensão, dizendo que nela própria, na simples apreensão, antes do juízo, já existe verdade e falsidade. Tá certo? A diferença é que só no juízo, só quando você afirma ou nega algo, é que existe o conhecimento dessa veracidade ou falsidade. Falei, bom, aí é outra coisa. Então, quer dizer, Santo Tomás reconhece que na simples apreensão existe verdade e falsidade. Porém, você só toma consciência dela no juízo. O que é o juízo? O juízo é o ato pelo qual você afirma ou nega para si mesmo, não precisa ser em palavras, tá certo? Afirma ou nega para si mesmo a adequação entre a sua representação mental e a coisa. Então, o juízo só é possível quando você distingue entre, vamos dizer, o objeto que está presente aos sentidos e aquilo que você, a similitude dele que você constrói na sua mente. Tá certo? Então, sem esse dualismo não há o juízo. Então, na simples apreensão não há o dualismo, existe apenas a presença do objeto real ou meramente aparente, tá certo? E, por assim dizer, o registro sensível dele. Tá certo? Claro, há um rudimento de dualismo, mas não há ainda a distinção, por assim dizer, formal entre o que é a representação e o que é o objeto. O juízo só se torna possível na hora em que se corta, vamos dizer, a unidade do objeto e da sua representação e se distingue então duas modalidades diferentes de apresentação do objeto ao ser humano. Uma, aquela que ele mostra pelos sentidos, outra, aquela que você mostra a si mesmo na sua mente. Então significa o seguinte, você viu o objeto, você viu um coelho, então aí você tem a simples apreensão de um coelho. Tá certo? A imagem do coelho permanece na sua memória, tá certo? E você pode já se referir a ela sem a presença do coelho, é uma coisa que está só na sua mente, tá certo? E daí você retorna ao coelho, você presta atenção ao coelho novamente, tá certo? Para ver se a imagem que você tem na sua mente coincide com aquele coelho. Ora, essa distinção é fundamental, a distinção de modos de apresentação. É isso. Quando os escolásticos dizem
que a verdade é a correspondência, é a adequação entre a sua representação e a realidade, o que eles entendem por realidade é algo que se apresenta a nós não por nossa iniciativa. Veja, quando você vê um coelho, por exemplo, você não fica olhando o coelho fixamente, você vai piscar enquanto isso. E no momento que você pisca, o coelho não está presente. Isso quer dizer que ele se apresenta de novo, e de novo, e de novo, e de novo, tá certo? Sem que você o produza. Tá certo? Ao passo que quando nós pensamos no coelho, é evidente que a imagem foi produzida pela nossa própria mente. O juízo, ou seja, a afirmação, sim ou não, creio ou não creio, é adequado ou não é adequado, só é possível a partir da hora que houve esse desmembramento, tá certo? E a reflexão completa, quer dizer, o retorno ao objeto tal como ele se apresenta a si mesmo, tá certo? E a comparação com a forma ou a similitude dele guardada na nossa mente. Então, aí sim é possível emitir o juízo. Quer dizer, o juízo de que aquele objeto que você representou como coelho coincide com o coelho que se apresenta por si mesmo. Tá certo? Então, nós podemos perguntar, é possível algum animal fora o homem, né, emitir um juízo neste sentido? Ou seja, operar a reflexão que compara uma representação mental com um objeto e em seguida diz sim ou não. Isso implicaria a ideia de que os animais têm crenças e não somente hábitos. Ora, o que é uma crença? Uma crença é algo que é possível expressar verbalmente e articular num sistema de crenças. Não é possível você ter nenhuma crença isolada. Qualquer crença que você tem depende de outras, que depende de outras, que depende de outras, e depende, em suma, de toda uma cosmovisão. Não é isso? Ora, quando nós falamos cosmovisão, significa uma representação total da realidade, na qual estão incluídos os outros seres capazes de percepção sensível e pelo menos exige que nós tenhamos também alguma noção de como eles percebem as coisas. Lembre-se que quando nós falamos em simples apreensão, é claro que a simples apreensão não é tão simples assim, porque ela inclui necessariamente este elemento, que não, vamos dizer, não está presente na explicação de Santo Tomás de Aquino, mas não é incoerente com ela, que é o elemento que eu chamei o círculo de latência. Ou seja, a percepção de um coelho, mesmo no ato da simples apreensão, não é a simples impressão de uma forma visível, tá certo? Mas se fosse apenas a impressão de uma forma visível, o simples ato do juízo já não faria sentido, porque você não estaria interessado em saber se aquilo que se apresenta como coelho é coelho mesmo ou é outra coisa. Seria apenas uma imagem que você receberia passivamente. Mas já no ato da simples apreensão, como bem salientou Santo Tomás de Aquino, existe a tensão entre veracidade e falsidade, ou seja, a percepção correta ou a percepção incorreta e falsa. Ora, a percepção de qualquer ente que existe só é certa quando ela inclui, ao menos em potência, a percepção do seu círculo de latência, ou seja, a percepção do conjunto de atos possíveis que podem emanar daquele ser e não podem emanar de um outro ser. Por exemplo, se você vê uma árvore, você sabe ou não sabe que ela não vai sair andando? Né? Você sabe instantaneamente. Quer dizer, você não pronunciou juízo algum, ou seja, você ainda não tentou verificar se a sua representação da árvore coincide com a árvore realmente tal como ela se apresenta a si mesma. Ou seja, você ainda não fez juízo nenhum. Mas perceber uma árvore é perceber
um ser que não sai do lugar. E quando você percebe um coelho, você sabe que ele não tem raízes na terra. Você sabe que ele é móvel, no mínimo porque muito provavelmente ele vai estar se movendo. Tá certo? Então, é claro que o círculo de latência é praticamente ilimitado, e vamos dizer, ele inclui todos os atos que são compatíveis com a natureza daquela substância. E alguma expectativa com relação a esses atos está incluída já no ato da simples apreensão. É claro que, como diz São Tomás, a simples apreensão ela contém também veracidade e falsidade. É claro que o círculo de latência, tal como ele aparece para você, pode não ser muito exato, ou seja, você sabe algumas das potências que aquele ente tem e outras não. E aqui, mesmo aquelas que você sabe, aparece de uma maneira como se fossem círculos concêntricos, por isso que eu chamei de círculos de latência, onde você tem os círculos mais próximos, tá certo? E os círculos mais longínquos. Por exemplo, se você vê um coelho, você sabe instantaneamente que ele é um bicho móvel, que ele tem um movimento próprio, tá certo? Mas você, em princípio, não sabe só de olhar um coelho se ele é um macho ou uma fêmea, né? Se é uma fêmea, você não sabe se ela está grávida ou não, ou se ela vai ficar grávida nos próximos 3 meses, você não sabe nada disso, tá certo? Né? Esses dias, inclusive, né, a Roxane encontrou uns bichinhos cor-de-rosa no chão e ela achou que fossem fetos abortados de uma das nossas cachorrinhas, o que seria um fenômeno científico extraordinário, porque as cachorras estão castradas, tá certo? Mas daí observamos mais de perto e vimos que eram esquilinhos recém-nascidos que tinham caído da árvore. A mãe fez um ninho lá em cima da árvore, deve ser uma mãe meio inexperiente, em vez de fazer mais perto do tronco, fez na ponta do galho que balança, os bichinhos caíram. E daí que o nosso amigo Maurício catou os bichinhos e devolveu para o ninho. Então, você vê, houve uma dúvida quanto a qual era a classificação daqueles bichos no reino animal, mas não houve a menor dúvida de que eram bichos. Não é isso? Então, esses são bichos, então evidentemente se distinguem de outros tipos de seres vegetais. Por exemplo, uma árvore, quando a árvore morre, você leva anos para saber que ela morreu. Tem árvores que já morreram muitos anos e estão aí, você não percebe nada de diferente nela. Isso com um animal é impossível, né? Então, isto são elementos, por exemplo, do círculo de latência. São coisas que você sabe instantaneamente, antes do juízo. Não é isso? Então, isso quer dizer, quando você forma o juízo, você não está apenas comparando uma similitude visual ou auditiva, tá certo? Criada na sua mente, com o original tal como se apresentou. Não, você está comparando toda uma concepção do círculo de latência tal como você imagina, com o círculo de latência tal como ele se apresenta. É um negócio altissimamente complexo, tá certo? E quando você afirma isto ou aquilo, por exemplo, não é um feto de cachorro, é um esquilo, tá certo? Então, o que quer dizer a diferença entre um feto de cachorro e um esquilo? A gente sabe que um esquilo não late e sabemos que um cachorro não sobe em árvores, de cara, não é isso? Nós sabemos que o esquilo é um bicho arisco enormemente mais veloz do que um cachorro, tá certo? Portanto, nós já sabíamos que aqueles bebezinhos, né, tinham toda esta possibilidade. E na hora que nós formulamos o juízo, quer dizer, não é um feto de cachorro, é um esquilo, tá certo? Então você não está apenas reconhecendo a similitude de formas visuais, mas reconhecendo a adequação de uma imagem mental com todo um círculo de latência. Então, o juízo é algo que se incorpora instantaneamente dentro de todo um sistema, um complexo de outros juízos que compõem algo que você chama a verdade. Por
minguado que seja, por estreito que seja o universo das verdades que você conhece, elas se articulam umas com as outras. Tá certo? Essa articulação é que nos permite, por exemplo, distinguir, quando examinamos a simples apreensão, né, distinguir então se a nossa representação coincide ou não com o objeto tal como ele se apresenta. Porque nós usamos para isso toda uma escala de probabilidade e verossimilhança que cada um de nós tem dentro de si. Não é isso? Então, pergunto eu, esta escala seria possível sem o suporte verbal? Claro que não. Quer dizer, o juízo não precisa ter uma expressão verbal, ele pode ser um simples verbum mentis, né? Quer dizer, uma aprovação ou desaprovação. Quer dizer, você diz para você mesmo que sim ou que não. Não precisa ser expresso em palavras, pode ser um verbum mentis, mas o verbum mentis se apoia ou não no dom da linguagem tal como nós o possuímos. É claro que se apoia, né? Se não possuíssemos a linguagem, ainda assim poderíamos ter o verbum mentis, mas nós não poderíamos fixá-lo, ele passaria por nós e se desfaria imediatamente porque não há o signo que o registre. Tá certo? Isto me leva à conclusão que o ato do julgamento, o ato do juízo, pelo qual afirmamos a adequação da representação ao objeto apresentado, só é possível no ser humano. Ou seja, não há juízos soltos. Qualquer juízo que você faça pressupõe toda uma escala de certeza, pressupõe os 4 discursos, no fim das contas, pressupõe a certeza, a probabilidade, a verossimilhança e a mera possibilidade. Se nós não tivéssemos a distinção desta escala, não poderíamos de maneira alguma fazer juízo nenhum. E mesmo que o fizéssemos, supondo que o fizéssemos de maneira muda, no puro verbum mentis, tá certo? Sem nenhuma expressão verbal nem potencial, ele escaparia. Seria um momento fugaz e não nos lembraríamos dele. Ou seja, seria impossível. Tá certo? Então, sendo impossível, então nós não poderíamos articular esse juízo com outros juízos possíveis e formar então constelações de representações que nós chamamos de realidade ou de verdade a respeito deste ou daquele campo de fenômenos. E, portanto, nós dependeríamos inteiramente da presença dos objetos, tá certo? Para podermos então para que a nossa mente então pudesse ser ativada com relação a eles. E é exatamente o que acontece com os animais. No caso do leão, que segue a trilha dos seus caçadores, tá certo? Ele só pode fazer isso na medida que a trilha esteja presente. Ele não pode ensinar os seus filhos a fazer a mesma coisa na ausência do objeto referido. Ou seja, se não há uma trilha presente, ele não pode pensar no assunto. Então, vamos dizer, esta é uma diferença abissal entre homens e animais. Isso quer dizer que o mundo no qual cada ser humano vive, ele é constituído assim de um fragmento de presença física dos objetos e um universo inteiro de representações mentais. Nós vivemos muito mais dentro do mundo de representações mentais do que dentro do mundo de objetos aos quais estamos prestando atenção. Isso quer dizer, a atividade interior ou produtiva, tá certo, da mente humana, ela transcende, supera infinitamente a atividade perceptiva. Não é isso? Tanto que, e isso constitui, aliás, vamos dizer, uma das causas mais constantes e universais
de erros na apreensão das situações. Porque a constelação de representações é tão grande e ela está presente para nós de uma maneira tão intensa que gradativamente nós reduzimos o aporte da percepção sensível, né? E continuamos operando apenas dentro do mundo das nossas representações, não permitindo que novas informações do mundo físico cheguem até nós. Então, vocês devem se lembrar de um exercício que eu dei para vocês, de você fechar os olhos e você ouvir todos os sons que vêm do ambiente, né? Então, quando você faz um esforço deliberado para você registrar os sons que vêm de fora, você nota que eles são em número muito maior do que você tinha percebido de início. Não é isso? E, no entanto, todos esses sons já estavam fisicamente presentes. Não é isso? Vocês devem se lembrar de outro exercício que eu dei para vocês, que é você deitar no chão, de preferência na grama, e você lembrar que você está deitado não apenas naquele chão, mas no que está embaixo dele. Ou seja, num planeta inteiro. Tá certo? E você tentar, então, apreender qual é a sua real posição no espaço. Não só no espaço, vamos dizer, físico imediato, mas, por assim dizer, no espaço planetário. Mas você sempre esteve nesse espaço planetário, você não estava em outro lugar. É a sua mente que criou aquele recorte, tá certo? No qual você só recebe a informação daquilo que está, vamos dizer, num ambiente imediatamente acessível, vamos dizer, ao seu horizonte de atenção. Ou seja, o seu padrão de atenção recorta o mundo e lida somente com os entes que estão ali, tá certo? Imediatamente presentes, não fisicamente presentes, mas presentes ao seu círculo de atenção, ou seja, objetos que lhe interessam. Não é isso? Então, ou se você está num prédio, digamos, você pode tentar lembrar que, bom, nos outros apartamentos existem pessoas e elas estão fazendo alguma coisa exatamente agora. Elas não cessaram de existir. Eu não tenho acesso diretamente a elas, mas elas estão aí, tá certo? Então, isso é só para mostrar para vocês como é reduzido o círculo de atenção que nós concedemos ao ambiente físico, quer dizer, ao cosmos. E como é que podemos operar com um círculo de atenção tão restrito? É simples, é porque o mundo da representação não é tão restrito. Você, onde quer que você esteja, você está o tempo todo lidando com representações de objetos ausentes, com recordações de coisas acontecidas, com probabilidades de coisas que podem vir a acontecer. O tempo todo você está fazendo isto. E então isso quer dizer que nós estamos sempre operando mais dentro do campo da nossa representação do que no campo da percepção de objetos presentes. Tá certo? E, à medida que os nossos hábitos e crenças se estabilizam, nós passamos a achar que o mundo da nossa representação é o mundo. Ora, dentro desta concepção, vamos chamar de concepção, está incluído, vamos dizer, um erro estrutural permanente, por assim dizer. É o erro de achar que a nossa consciência está onde nós estamos fisicamente. Ou seja, você cria aquele universo de representação e você pega a sua posição corporal no cosmos e a coloca no centro do universo da sua representação. Ora, o que uma coisa tem a ver com outra? Absolutamente nada. Não é isso? Então, a sua presença num lugar da Terra é um dado de ordem física que só pode chegar ao seu conhecimento pela percepção sensível. Ao passo que o universo da sua representação é aquilo que já independe da percepção sensível e que já se estabilizou, vamos dizer, como sistema de representações na sua mente. Então existe aí, vamos dizer, uma associação mais ou menos indevida
entre duas informações heterogêneas, o conjunto das suas representações e o seu lugar no espaço. E nós acreditamos que a nossa consciência está ali onde nós estamos. Tá certo? E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha, qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.